Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar de um assunto muito comum, que é o seguinte: parece que quanto mais você desperta, mais confusa e perdida você fica. Eu sei, é estranho, né? Mas esse paradoxo, ele existe no meio do desenvolvimento pessoal. E quanto mais consciência uma pessoa desenvolve, mais perdida ela se sente. E ontem eu estava conversando com uma pessoa que eu conheci no retiro de carnaval que eu fiz em fevereiro. Eu não vou falar o nome dela, né, para não expor a pessoa, mas ela vai saber quando ela assistir, ela vai saber que eu tô falando dela. Beijo, querida. Ela me contou que depois do retiro, ela sente que tá num limbo entre não querer ser mais quem ela era, mas também não saber ao certo quem ela vai ser. Isso está impedindo ela de saber quem ela é no agora. Olha que louco, né? Parece contraditório, mas isso acontece o tempo todo. Começam a viver o processo de despertar e questionar tudo, a carreira, relacionamentos e a própria vida, né, que ela está vivendo. Aquilo que antes parecia fazer sentido começa a perder o sentido, o caminho que antes parecia claro e óbvio começa a desaparecer. Se você já passou por isso, você em algum momento pode ter se perguntado, né? Será que tem algo de errado comigo? Mas talvez o que esteja acontecendo seja exatamente o contrário. Se sentir perdida é super natural quando a consciência começa a expandir, porque quando você começa a enxergar o mundo de outra forma, aqueles caminhos antigos, eles deixam de servir. Eu vou explicar por que muitas pessoas conscientes passam por esse momento de confusão e por que esse momento pode ser, na verdade, o início de uma vida muito mais autêntica. Sempre quando eu comecei a sentir isso na minha própria vida. Durante muito tempo, eu segui um caminho que parecia fazer sentido. Eu já contei aqui em outros vídeos, né? Que eu segui ali aquele roteiro bonitinho que a sociedade ensina pra gente. Estudar, buscar trabalho numa empresa boa, ter uma carreira consolidada. Externamente, a minha vida estava assim, perfeita. Tudo funcionando. Mas internamente já existia uma inquietação. Como se algo dissesse assim, existe mais do que isso. A vida é muito mais do que trabalhar para pagar boletos. E quando esse tipo de percepção aparece, ela começa a mudar a forma como você enxerga tudo ao seu redor. A primeira razão pela qual você pode estar se sentindo perdida, como essa minha amiga que eu citei no início, os caminhos antigos começam a perder sentido. Quando a consciência começa a se expandir, muitos modelos que antes pareciam normais começam a ser questionados. Modelos de sucesso, modelos de carreira, de felicidade. Você começa a perceber que muitas escolhas que você fez foram influenciadas por expectativas externas. E isso pode gerar uma sensação de vazio temporário. A segunda razão é você começar a questionar o sistema. As pessoas que são mais conscientes, elas tendem a perceber estruturas sociais de forma diferente. Muitas vezes percebem que esses sistemas não são tão absolutos quanto parecem. Isso gera uma sensação de deslocamento. A terceira razão é que a identidade antiga começa a morrer. Existe algo muito profundo que acontece quando a consciência muda. Essa identidade antiga começa a perder força. E antes que uma nova identidade se forme, existe ali um período de transição. Esse período pode parecer confuso, porque você já não é exatamente quem você era, mas você ainda não sabe completamente quem você está se tornando. E isso é o que está acontecendo com essa pessoa, né? Com essa minha amiga que eu mencionei no início do vídeo. Ela está ali vivendo esse limbo, muitas pessoas também passam por isso. A quarta razão é que você começa a ouvir a sua própria voz interior. Durante grande parte da vida, muitas pessoas seguem expectativas externas, mas quando a consciência começa a expandir, aí começa a vir umas perguntas assim, o que eu realmente quero? E essa pergunta pode ser desconfortável porque ela exige assumir responsabilidade pelas próprias escolhas. Então, talvez se sentir perdida não seja um grande problema. Talvez seja apenas um momento em que você percebe que os mapas antigos não servem mais, porque, afinal de contas, a gente não vê a realidade como ela é, de fato.
A gente vê como nós somos, com base nos filtros que nós colocamos. Nós estamos filtrando a realidade o tempo todo. A gente percebe no mundo aquilo que a nossa mente nos permite perceber de acordo com os nossos filtros. A nossa mente, ela está o tempo inteiro usando pelo menos 3 filtros, que são chamados de filtros de percepção, que são omissão, generalização e distorção. Mas isso eu vou deixar para explicar em outro vídeo. Nós não vemos a vida como ela é. Nós vemos a vida como nós somos, como nossos registros internos nos permitem ver. A vida é um fenômeno relacional. A gente está o tempo inteiro se relacionando com as pessoas, com as coisas, com as situações, com a gente mesma, né? E aquilo que está rodando dentro de nós é o que vai influenciar como a gente vai se relacionar com o que está fora. Ou seja, a gente não está reagindo ao mundo lá fora. A gente está reagindo à nossa representação interna que a gente criou desse mundo externo. Ou, como a gente aprende quando estuda PNL, o mapa de mundo. E aí, quando esses mapas antigos desaparecem, é natural que exista um período de incerteza. Mas também é nesse momento que novos caminhos começam a aparecer. O objetivo da expansão de consciência não é te entregar todas as respostas para você viver a sua vida perfeita. É você aprender a viver melhor com perguntas mais profundas. Porque quando você começa a viver de forma mais consciente, a sua vida deixa de ser apenas previsível e começa a se tornar mais verdadeira, mais autêntica, mais sua. O vídeo de hoje é mais curtinho, mas eu espero que você tenha gostado. Então, se você gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.